Começa agora a Universidade Aberta, trazendo os principais acontecimentos da PUC São Paulo nesta semana. Nessa edição, teremos 100 anos de Revolução Russa, processos coreográficos e Cracolândia. Universidade Aberta está no ar. 100 anos após a Revolução Russa ter sido iniciada, ela é considerada relevante perante os acontecimentos atuais, porque mostra que o capitalismo não é o fim da história e que é possível construir uma sociedade diferente da atual. A forte concorrência comercial do início do século XX gerou uma rápida corrida armamentista entre os países da Europa, dando início à Primeira Guerra Mundial. O conflito que terminou em 1918 deixou mais de 10 milhões de mortos. A Primeira Guerra Mundial tinha mostrado a capacidade de destruição do ser humano e era um momento em que você tinha condições dadas para fazer uma revolução que pela primeira vez a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras iria tomar o poder. Essa foi a Revolução Russa que mobilizou milhões de camponeses que sofriam com a fome e a miséria. Ela pôs fim à política autoritária do czar Nicolau II. O povo exigia paz, pão e terra. No primeiro momento, uma parte revolucionária de caráter liberal e burguês, os chamados mencheviques, assumiram o governo. Como pouca coisa mudou, os bolcheviques, liderados por Lenin, tomaram o poder. O primeiro momento foi o significado próprio da Revolução Russa, porque foi um movimento de massas que envolveu camponeses, trabalhadores industriais, mulheres, movimentos étnicos. Foi um evento que foi absolutamente determinante para definir aquilo que ia ser a história do século XX. Porque o surgimento de um regime socialista na Rússia, que se transformou em União Soviética, não apenas vai servir de inspiração para outros movimentos semelhantes, movimentos revolucionários, no mundo inteiro e ao longo de todo o século XX, como também o surgimento dessa Rússia, agora União Soviética potência, vai ter um impacto gigantesco na geopolítica mundial, por exemplo, o impacto da Guerra Fria e tudo mais. E marcou radicalmente, porque introduziu uma sociedade que estava prometida como teoria, e como movimento social, movimento socialista, e como teoria marxista. E depois ela se mostrou possível. Então Marx vai dizer, a classe trabalhadora, o trabalhador, o proletariado, ele tem uma centralidade no processo revolucionário. Vamos lembrar que logo após a Revolução Russa, quando Lenin, na Terceira Internacional, ele afirma o triunfo do marxismo-leninismo como a teoria revolucionária que seria a referência dos movimentos revolucionários no mundo inteiro, essa afirmação do Lenin vai ajudar a fazer desabrochar partidos comunistas no mundo inteiro. Por exemplo, o Partido Comunista do Brasil. Um partido comunista que se filia à Terceira Internacional, que se filia ao movimento comunista revolucionário internacional e que durante muito tempo na história do Brasil seguiu essa orientação, que era uma orientação que vinha de Moscou. E ao ser inaugurada com a Revolução Russa, ela foi sucedida por várias outras tentativas de revolução, muitas delas fracassaram, mas algumas foram vitoriosas, como mais tarde vai ser a Revolução Chinesa. E ao fim da Segunda Guerra Mundial, com o avanço do exército soviético, boa parte dos países que foram libertados dos nazistas pelo exército soviético acabaram tendo regimes socialistas. Então, dentro de pouco tempo, meio século, você tinha, como diz o Hobsbawm, um terço do mundo vivendo sob países socialistas. Agora, em 2017, celebra-se o 100º aniversário da Revolução Russa. E às vezes é interessante a gente perguntar qual é a relevância desse movimento 100 anos depois de ele ter ocorrido num local tão distante quanto a Rússia. Essa promessa de que era possível construir um país onde não houvesse exploração de pessoas por pessoas, onde fosse possível rapidamente se construir, se industrializar esse país, se enriquecer esse país, melhorar a condição de vida de grande parte da população e criar, o que se falava muito, um homem novo, quer dizer, um ser humano muito mais solidário, humano, responsável pelos demais, etc. Realmente foi um grande sonho, que explica todo o século XX e boa parte do século XXI ainda. E aí a revolução foi para o brejo, e nós estamos pagando o preço por isso, porque se você olha para o mundo hoje, tem 1 bilhão de famintos, 1 bilhão de pessoas passando fome. A miséria que existe no mundo hoje, a degradação ambiental, destruição do ser humano, 60 milhões de refugiados. Tudo isso daí mostra o quê? Que o capitalismo não deu certo, o capitalismo está destruindo a humanidade. A Rússia, agora desintegrada,
necessita de manter certos poderes regionais, né? E por isso a forma do nacionalismo de Putin é uma forma de como se vai restaurar o capitalismo dominando regionalmente, manter seus domínios regional. Agora, qual é a alternativa? Eu sei lá, vamos pensar junto qual é a alternativa. Eu não sei se é socialismo, não sei se é capitalismo, não sei que outro ismo é. Eu sei que se continuar desse jeito é um inferno. E como eu não quero ir para o inferno, nós já estamos no inferno. Então eu luto contra isso para alguma outra coisa acontecer. Quando a gente pensa nas lutas da atualidade, talvez seja até interessante a gente fazer uma transposição imediata, já que eu falei agora há pouco do aqui e agora, vamos pensar nesse aqui e agora do Brasil. A gente está num momento bastante delicado de redefinição de relações trabalhistas no Brasil, de mudança de legislação trabalhista, e o governo Temer ele se coloca na vanguarda do atraso nesse sentido. Ele faz com que aquela mobilização pela justiça social, que estava na base da Revolução Russa de 1917, ela seja evidente e atualizada na situação política em que a gente vive aqui no Brasil, aqui e agora. O Grupo de Estudos Processo de Criação nas Mídias, da pós-graduação em Comunicação e Semiótica, deu uma palestra sobre dança e seus trabalhos coreográficos. Eu venho trabalhando já desde 1990, quando eu defendi o doutorado, sobre processos de criação nas artes. Então, que é exatamente onde se encaixa essa palestra, onde está inserida essa discussão, que reúne pesquisadores interessados em criação nas diferentes manifestações, no cinema, nas artes, na arquitetura, no teatro, na publicidade, no jornalismo. E, inclusive, muitos estão até discutindo a relação com o documentário. Eu vim assistir a palestra porque é a minha área de pesquisa, né? Processos de criação, o interesse é no intercâmbio de ideias, né? E também encontrar semelhanças e diferenças entre o contexto inglês, né, a produção artística na Inglaterra e a produção artística no Brasil. É interessante que a gente encontra mais semelhanças do que diferenças. A importância da gente saber que o ineditismo dessa pesquisa na PUC é uma área bastante inédita no campo da comunicação, mas só nós temos essa linha. Está falando de processos performáticos e coreográficos. A minha pesquisa é sobre isso, sobre artistas do corpo. A palestra é fantástica, os conceitos que ela traz são conceitos que convergem também para os conceitos que a gente tem estudado aqui no programa, né? E eu achei que acrescenta esse tipo de conversa que tem que ser estabelecida, que a gente está tentando estabelecer com outros povos, com outros países, com pesquisadores de outros países, é sempre rico, né? E também não ficar só restrito ao meio acadêmico, a gente poderia abrir para o meio artístico, chamar mais pessoas para a academia, né? Se você quiser saber mais sobre o Grupo de Processos de Criação nas Mídias, entre em contato no setor de pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo. Para mais informações, acesse o site www.pucsp.br. A PUC São Paulo realizou um evento para discutir as políticas higienistas adotadas pelo governo sobre como lidar com os dependentes químicos na Cracolândia. Os principais pontos discutidos no debate você acompanha a seguir. No dia 21 de maio, a Polícia de São Paulo fez uma intervenção na Cracolândia. O objetivo foi de desmobilizar o tráfico de entorpecentes, principalmente o crack. A ação foi caracterizada como violenta por diversos profissionais da saúde. Pensando nisso, no dia 29 de maio, a PUC realizou o evento Violência do Estado na Cracolândia, para debater a ação do governo. São Paulo hoje tem uma situação de 20 mil pessoas em situação de rua, 2 mil na Cracolândia. Então, na verdade, a Cracolândia é um cancro, mas muito mais, não pelo crack, pela situação de desigualdade, da brutal situação de desigualdade a que essas pessoas estão expostas. O crack não é a causa, é consequência. Eu acho que a importância desse evento agora é principalmente a gente trazer esse debate mais às claras, sobre de que jeito que a gente pretende cuidar da situação da Cracolândia, que é uma situação complexa e difícil de ser cuidada. É que essa é uma questão que tem que ser olhada com muita delicadeza e a partir do olhar da saúde, a partir do olhar da reinserção no trabalho, a partir do olhar da moradia, e com certeza não é um caso de polícia. Os problemas que se apresentam nessa área da Cracolândia
são, como eu disse, problemas da vida urbana, da vida moderna, da vida cotidiana, e parte do papel da universidade é buscar soluções para problemas como esse. Este jeito de lidar com essa situação da chamada Cracolândia no centro é um jeito completamente ineficiente, inclusive, né? Já está claro para todo mundo que o que foi feito foi espalhar as pessoas e criar novos núcleos de convivência, novos núcleos de aglutinação das pessoas, sem ajudá-las em nada a refazer o seu projeto de vida. A internação, ela é uma ação que pode fazer parte de um projeto de cuidado, de um projeto terapêutico, se para aquele indivíduo, especificamente num momento muito delicado, ele estiver necessitando de alguns dias de internação para cuidar de alguns aspectos que não estão sendo possíveis cuidar de uma outra forma. Mas aí é uma decisão singular e essa internação deve ser feita em serviços abertos, como os CAPs que funcionam 24 horas, como hospitais gerais que têm leitos psiquiátricos para acolher essa população quando necessário, e são curtas, de forma que a internação não rompe o vínculo que a pessoa tem com o seu cuidado contínuo, com as suas relações afetivas, com o seu território. Pensando nas causas sociais, o curso de Psicologia da PUC-SP criou o coletivo Fórum de Formação em Saúde. Esse coletivo do Fórum de Formação de Saúde é um coletivo que surgiu dentro do curso de Psicologia e agora já está se expandindo para outros cursos. Tem um pessoal do Serviço Social, do Direito, Ciências Sociais chegando também agora. E é um coletivo que a gente formou com a preocupação de trazer para dentro da universidade os debates relativos à saúde, a modelos de cuidado e como que a gente pensa a saúde a partir do Sistema Único de Saúde e suas políticas e principalmente como que a gente faz uma interlocução entre a saúde e a rua. A TV PUC esteve presente nos eventos que a universidade promoveu para discutir a situação do refugiado e do imigrante. Confira. Quem é reconhecido como refugiado aqui no Brasil é aquela pessoa que, por fundados temores e perseguição, por motivos de opinião política, raça, religião, nacionalidade ou grupo social específico, ou por ter sofrido graves e generalizadas violações de direitos humanos, teve que se deslocar para fora do seu país de origem. A crise dos refugiados é um tema urgente. A gente vive a maior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial. E a gente também assiste o fechamento de fronteiras em muitos países, a ascensão de líderes mais conservadores. Então a gente precisa realmente reforçar que é uma responsabilidade compartilhada de todos os países. No caso da imigração refugiada, a gente precisa entender que é a condição jurídica do visto de refúgio. Então, no caso brasileiro, são os sírios, né, o maior grupo com essa condição jurídica. Eu fui primeiro para a Turquia e depois vim para o Brasil. E quando cheguei aqui, descobri que as pessoas sabiam muito pouco sobre a Síria. Tudo o que elas sabiam era sobre alimentação. Se nós pensarmos numa migração transnacional de refúgio, nós vamos incluir também os haitianos, que têm o visto humanitário. E, portanto, nós chegaríamos a mais de 80 mil haitianos. O fluxo da imigração haitiana, ela começa com a questão do terremoto, mas não é só essa a causa, né? A imigração haitiana, ela é histórica para os Estados Unidos e o Brasil, ela acabou sendo uma das rotas necessárias para essa imigração, justamente porque os Estados Unidos e a Europa fecharam as portas para a imigração sul. Então é importante a gente ter essa conotação de que não é só pela dinâmica econômica do Brasil, melhor ou pior, que esses fluxos migratórios começarão a chegar aqui, mas é muito mais pela posição geopolítica que o Brasil adota no contexto do capital internacional e das próprias migrações internacionais. Além dessas nacionalidades, o que tem acontecido é que o Brasil, nessa geopolítica internacional, tem entrado dos periféricos na periferia. Então nós vamos ter imigração de refugiados, não só do continente americano, mas também vamos ter Bangladesh, Indonésia, Senegal, Gana. Eu
Passei 40 dias em 3 campos de refugiados na Grécia, agora no começo deste ano, e lidando diretamente com eles, né? Enfim, eu confesso que foi a experiência mais intensa que eu tive na minha vida toda, de perceber, né, toda essa dificuldade pelas quais eles passam, perceber que são pessoas que muito mal vistas por todos, mas que são pessoas como todos nós, que apenas não têm escolhas, elas estão ali por não terem escolhas. Saíram dos lugares, dos países, das casas delas, com medo de perderem suas vidas e estão aí aceitando o que a comunidade internacional tem a oferecer. E que é muito pouco, não é? A partir do momento em que o refugiado ele for visualizado como um igual, como alguém que merece não só respeito, mas sobretudo acolhida diante da sua particular situação, esses feitos deveriam ter uma prioridade de caráter absoluto. Não tem sentido algum uma pessoa ser perseguida em função da sua opinião de natureza política, ideológica, social ou até mesmo diante da sua opção religiosa e necessitar de acolhimento e esse acolhimento não ser fornecido prontamente. Refugiados diante de um mundo que se fecha para eles, né? De um mundo que não dá passagem para eles, um mundo que não os acolhe, né? Então eu reputo isto como uma grande tragédia que veio do século XX para o século XXI, né? E nós temos que encontrar saídas para isso. Tem também a questão dos deslocados internos, que nunca aparece muito. E é cerca de 70% dos deslocados hoje são deslocados internos, não os deslocados externos são refugiados. Ou seja, eles estão dentro do país e saem de uma região para outra, né? Então esses nem proteção internacional tem. O que nós temos vivenciado com mais recentemente são as migrações venezuelanas e colombianas que estão também pensadas na questão do refúgio. 1, 2, 3, 4. Nos dois casos, são as perseguições e as violências que são os fatores motivadores para que o Brasil seja um dos países receptores dessa imigração. Hoje a gente já tem uma entrada muito grande de refugiados vindos da Venezuela, entrando em Roraima. Por lá, alguma coisa em torno de 7.000 pessoas já em solicitação de refúgio. Isso pode aumentar a necessidade da gente cuidar um pouco, criar um pouco mais de políticas públicas para receber essas pessoas aqui no Brasil. O Brasil quer imigrantes que vêm para trabalhar e tem dinheiro, que é imigrante, não tem responsabilidade. Ele tira visa de embaixada e entra assim. Enquanto refugiado veio, eu terminei doutorado ano 1990, fui professor na Universidade de Bagdá e cheguei a nível professor doutorando, fui professor, orientador de mestrado e doutorado. E quando cheguei aqui, cheguei com nada, porque 5 anos foi isolado no deserto. Nós somos acostumados a ouvir que há fluxo de mercadorias, né, que isso é racional, né, tudo sob o signo da racionalidade. Há fluxo de ideias, há fluxo de tecnologia, né, e quem barra isso é uma pessoa do passado, né? Mas o que é interessante é que eles apostam nesses fluxos, mas controlam e criam obstáculos para fluxo de pessoas, né? A sociedade civil muitas vezes começou fazendo algo que era papel do Estado, a tal ponto que eu acho até foi cômodo para o Estado cruzar os braços e assistir. Eu acho que não podemos cair no erro que a sociedade civil tem que substituir o Estado. Não, o Estado tem sua responsabilidade. A sociedade civil entra com a sua expertise, com sua bagagem, com a sua experiência, seus ideais e oferece também o seu serviço, eu diria, de uma maneira complementar. Dentro da sociedade civil, a igreja tem um papel incrível, seja na proteção dos direitos, seja na atuação do CONARE, seja na advocacy, seja na acolhida primária, nas casas de acolhidas. Para ter uma ideia, em São Paulo, as casas que o município abriu em parceria, fazendo convênios com a sociedade civil, são todas casas ligadas à Igreja Católica. Se não fosse Missão Paz, as Cáritas, essa condição dos imigrantes estaria muito dificultada no país. Eu acho importante pensar que não se pode tratar um refugiado, um imigrante, né, e acho que isso é mais importante, como se você estivesse fazendo um favor. Porque todos os governos, sem exceção, são cúmplices da situação que exclui as pessoas. Se a gente olhar em termos de percentual de refugiados
na população brasileira ainda é muito pequeno, mas ele é maior do que era antes, né? E vem num contexto agora especificamente de 2 lugares, principalmente, que tem a ver com uma ação internacional do Brasil com o Haiti, embora os haitianos não sejam qualificados como, tecnicamente como refugiados, né? E tem a ver com a Síria, que é o que passou a chamar mais atenção, né? E a questão da Síria passa a se ligar com outros fatores, que é um conflito internacional, onde tem mais de 400 mil mortos, né? Envolvendo vários tipos de ação de violência, inclusive de terrorismo, e passaram a associar de forma equivocada, inadvertida, refúgio com o terrorismo, né? Isso em pleno Brasil, São Paulo, na Avenida Paulista. Viva a PM! Viva a PM! Quer dizer, grupos empunhando bandeiras, associando refugiados com a religião e, no caso, o islamismo. Que também não deixa de ser um grande equívoco, porque eles fugiram do terrorismo, né? Aqueles que estão envolvidos no terrorismo estão lá. Eles tiveram pais, irmãos, mães mortas pelo terror, eles estão fugindo da violência, né? Então, nesse sentido, eu vejo como muito progressista, né? Unir as lutas. Eu acho que a luta não é só do refugiado, não é só do migrante, não é só do deslocado, é também das pessoas excluídas dentro da sua própria nação. E isso é o lado positivo da questão. Quer dizer, tenho visto isso no mundo, na Europa, aqui no Brasil, e as sociedades passam a ser divididas naturalmente. Tem os seus representantes, né? Tem deputados que se articulam com esse tipo de manifestação de xenofobia, né? Como é o deputado Bolsonaro, tem outros que apoiam os refugiados. Eu acho que, como qualquer outro tema político, a sociedade está dividida. E aqui no Brasil calhou também de ter em debate a lei da migração, né? Que é uma lei que não é das mais avançadas, que não é das mais progressistas, mas comparando com a que havia anteriormente, é um avanço. Essa lei, de certa forma, ela evoluiu em relação ao Estatuto do Estrangeiro. Eu lamento profundamente que ela tenha sofrido alguns vetos que, de certa forma, retiraram o caráter maior que ela possuía. Mas, de qualquer modo, essa lei ela significa um avanço e nós não podemos esquecer que esse é um tema de suma importância e a construção de uma sociedade democrática passa necessariamente pelo seu enfrentamento. No mundo hoje, a questão da imigração dos refugiados é uma questão política, é uma questão econômica, é uma questão social e é uma questão ideológica, né? Lutar, tentar encontrar soluções para esses milhões de pessoas que não podem viver nos seus lugares de origem, é discutir a própria humanidade, é discutir a economia, é discutir política internacional, sociologia, psicologia. É um tema que congrega todos os grandes problemas do mundo. Então, quando a universidade reconhece isso, ela cumpre o seu papel, né, de produção de conhecimento e de sensibilização dos jovens, de sensibilização do seu corpo docente para um problema que é importante no mundo. A Rede Justiça Criminal lançou a campanha Encarceramento em Massa Não é Justiça, que contou com a experiência da realidade virtual para mostrar a situação do presídio brasileiro. A campanha ela foi idealizada há mais de um ano, a partir de um diagnóstico da rede de que para a gente conseguir pautar melhorias legislativas e no judiciário, a gente precisaria de uma tomada de consciência do cidadão comum sobre a realidade do encarceramento em massa. A PUC, que sempre lutou pela liberdade das pessoas, pelos direitos humanos, não poderia ficar ausente num movimento tão importante que trata desta brutalidade que acontece no Brasil, fazendo com que seres humanos sejam tratados como animais. É um problema muito invisibilizado. Muitas vezes o cidadão brasileiro pensa no Brasil como país da impunidade, sendo que, na verdade, a nossa legislação penal é bastante severa e atinge uma parcela muito específica da população. Para entender melhor essa realidade, convidamos o repórter Rogério Dias para vivenciar a projeção virtual dentro de uma cela recriada, onde as pessoas podem observar uma cela real em termos de tamanho e superlotação.
Irmão, dá atenção, vem conhecer nossa cela, olha só como é que tá a nossa situação. Calma, amigo aí, ó. Aí, irmão, tá me vendo aqui não, meu? Calma, vai ajudar nós. Veja bem, essa cela aqui, ó, como você tá bem vendo aí, ó, 25 pessoas dentro desse lugar aqui, talvez um cachorro lá na rua tem mais espaço que a gente, não tá nem vivendo entre as grades, entendeu? A intenção é que você seja imerso dentro dessa cela e você possa sentir o que é um pouquinho dessa experiência de quem está ali todos os dias. É como se tivesse todo mundo te olhando e conversando diretamente com você. Quando você entra em outra realidade, quando você entra em outro mundo, é uma coisa dolorosa e meio difícil de você associar no começo. Você se transporta realmente, é um aparelho super real. E você começa a olhar assim, é pessoa que não acaba mais. Inclusive você olha para o chão e tem um cara no seu pé. Então assim, parece até que você está pisando nele, sabe? Realmente é uma cela super lotada e mostra o problema como ele realmente é. Eu mesmo sei que estou na condição de ir pra rua, continuar aí minha vida, aí, estudar, trabalhar, porque eu trabalho na biblioteca ali, ó, estudo, e sei que já estou no direito de ir pro semiaberto, entendeu? Mas ainda... Meu envolvimento no vídeo, na questão da construção do vídeo, foi, de certa maneira, bastante interessante. E foi um momento muito intenso de eu revisitar aquilo que eu vivi durante alguns anos da minha vida. Naquele momento apenas eu consegui ter uma ideia real de realmente aonde eu estava e qual foi o percurso até chegar até aqui. Nossos sistemas que nós temos hoje carcerário é um sistema falido, né? E isso aí, o começo do ano nos provou isso, né? Em 15 dias morrer 130 pessoas. O sistema prisional ele trabalha justamente para manter a desigualdade social. Dessa forma ele garante a exclusão e a mão de obra do mercado informal para manter a estrutura justamente econômica que vivemos. 70% dos crimes cometidos em São Paulo são por reincidência criminal. Aqueles que saem do sistema prisional e pagaram sua dívida social no cumprimento da pena não têm oportunidade de trabalho. Com isso, acabam reincidindo nos mesmos crimes ou ainda piores, né? Então, oportunizar trabalho para essas pessoas é uma forma de promoção da paz social. Não esquece de mim não, vê lá por favor, tenta adiantar lá, não aguenta mais isso aqui não. Tá lotado. Obrigado, hein, pela atenção, valeu. Buscar entender a complexidade dessa questão prisional, com todas as variações que leva alguém a cometer ou não a criminalidade, é algo que me motiva a permanecer ainda em revisitar essa história e ressignificar essa história. Tem cara que roubou um shampoo e tem cara que roubou o banco. Então eles estão no mesmo patamar. E Universidade Aberta fica por aqui, mas você pode nos acompanhar pelo Facebook, YouTube e pelo site da PUC São Paulo. Até o próximo Universidade Aberta. Tchau!